Um grupo que começou publicando gibi para criança foi o mesmo que, décadas depois, construiu um império de revistas. Ajudou a moldar o imaginário de gerações inteiras, dominou bancas, publicidade, jornalismo e até a TV. E depois viu tudo desabar em praça pública, com demissões em massa, brigas judiciais e dívidas astronômicas. Mas como um grupo que faturava mais de 3 bilhões desabou desse jeito? Agora você vai conhecer em detalhes a história da editora e do Grupo Abril, do início, quando o dono ia pessoalmente convencer os jornaleiros a exibir suas revistas, passando pela expansão meteórica até os seus dias mais difíceis. Bom, o Grupo Abril, como a gente conhece, é um conglomerado de mídia brasileiro, mas a editora Abril teve sua origem na Argentina. César Tivita, irmão do Vitor Tivita, fundou a editora Abril em 1941 na terra dos nossos hermanos. Era uma empresa familiar que queria focar no público jovem e por isso foi atrás de conseguir licenciamento para publicar os gibis da Disney na Argentina. No final dos anos 40, Vitor Tivita percebeu que o Brasil tinha espaço para crescer nesse setor e decidiu apostar nisso, saindo do circuito internacional que a família conhecia para montar o seu negócio em São Paulo. Em 1950, Vitor fundou a empresa que primeiro se chamou Editora Primavera, mas logo virou Editora Abril. O Brasil da década de 1950 era o lugar perfeito para um empreendedor como Vitor Tivita. A indústria se expandia, a população se urbanizava. Vitor juntou um dinheiro que tinha guardado e fez alguns empréstimos para poder comprar os maquinários da sua nova editora. Durante os primeiros 30 dias, assinei compromissos para compras de maquinário, de prévio, de compromissos de todos os tipos, para $1,5 milhão, ou seja, 3 vezes o dinheiro que eu tinha no bolso. O marco simbólico da estreia da Editora Abril foi o gibi do Pato Donald, que entrou para a história como o começo oficial de tudo. A gente que conhecia o Pato Donald e o Mickey de desenhos animados, ter as revistinhas com eles como personagens, e uma coisa que obrigou a criançada a começar a ler e a gostar de comprar revistas. Depois vieram outros gibis, como Mickey, Zé Carioca, Tio Patinhas e Turma da Mônica. Nos primeiros anos, a empresa era ainda pequena, mas a ambição era gigante. Foi então que eles começaram a expandir o negócio, deixando de publicar apenas gibi para buscar outros públicos. Nos anos 50, e principalmente no decorrer da década de 60, a Abril começou a construir o seu DNA. Em 52, lançou a Capricho, inicialmente ligada às fotonovelas, e depois passou a entrar em nichos cada vez mais específicos. E se você pega a curva de venda de revista no Brasil, depois da entrada da Abril, o mercado brasileiro muda nos anos 50 com a chegada da Abril. Quer dizer, as revistas da Abril passam a vender muito mais do que se vendia. Na década de 60 são lançadas novas revistas que fariam história, como a Quatro Rodas, Realidade e a infantil Recreio. Eu me lembro muito do seu Vitor, nessa fase do Recreio que eu trabalhei lá, e que ele deu muito apoio para o projeto de Recreio, que era um projeto revolucionário. O Recreio deu uma reviravolta na literatura brasileira para crianças, com cunho brasileiro, desenhistas brasileiros, e essa força que ele deu para esse projeto, eu acho que modificou para sempre a literatura infantil. Outro marco na história da Abril também veio nessa época, a revista Cláudia, que revolucionou o mercado editorial feminino. As revistas femininas naquele tempo eram muito banais, eram muito antigas. Né? Tinha aquele tipo de revista que fala de tricô, de cozinha, de moda. Revolucionou totalmente a mentalidade reinante. Cláudia era a filha que o Vitor sempre quis ter. O nome de uma filha que ele daria para uma filha se tivesse. Era a filha dele. A lógica era simples e ao mesmo tempo genial. Se existia um público, a Abril queria ter uma revista especialmente para esse público.
No começo, o próprio Tivita, junto dos seus funcionários, iam pessoalmente nas bancas de jornal pedir para os jornaleiros dar uma chance para as novas publicações da Abril. E normalmente os jornaleiros expunham melhor as revistas mais conhecidas. Então a gente ia de banca em banca pedindo, pelo amor de Deus, o senhor exponha melhor essa revista, pendure assim, assim, assado. Com o avanço dos negócios, decidiram então construir uma nova gráfica, um prédio enorme com mais de 55 mil metros quadrados que ficava na Marginal Tietê, em São Paulo. E a partir de 68 foi também sede administrativa e das redações das revistas. Nós mudamos a tecnologia, acabamos com o filme, a gravação passou a ser eletromecânica e esse sistema só as grandes gráficas no mundo possuíam. Mas a grande virada mesmo veio com os fascículos e as coleções da Abril Cultural. A empresa ajudou a transformar as bancas em pontos de acesso a enciclopédias, obras de referência, coleções musicais e conteúdo cultural que antes parecia restrito às livrarias. O futuro de 12 milhões de crianças está nas mãos desta mulher, a professora primária. Agora sua tarefa será mais fácil. Foram lançados os livros da Abril Cultural, modernos, alegres, coloridos, por preços ao alcance de qualquer criança. E ainda, manual da professora e apêndice de exercícios grátis. E veja que novidade, podem ser comprados na mesma banca onde você compra suas revistas. Neste mês, os livros da Abril também entram em aula, com sua licença, professora. Foi uma revolução silenciosa. A Abril não estava só imprimindo papel, estava criando hábito, rotina e desejo de coleção. O brasileiro comprava uma edição, se empolgava, né? Quando percebia já estava preso naquele ritual semanal. Os caras criaram uma espécie de algoritmo da banca de jornal muito antes da chegada da internet. Mãos de Ouro é a nova coleção de fascículos que você encontrará todas as sextas-feiras nas bancas de jornais. Coleção completa em 60 semanas. Mãos de Ouro. Relançamento Abril Cultural. Outro marco da Abril rolou em 68 com o lançamento da Veja, sob forte impulso do Roberto Tivita. Americanos circundarão a Lua no projeto mais caro da história. E exclusivo, entrevista com o líder estudantil Vladimir Palmeira. Seja bem informado. Veja a revista semanal da editora Abril. Preço um cruzeiro novo. A primeira edição da Veja foi histórica. Produziram 700 mil cópias e venderam tudo. Porém, ela sofreu rejeição do público. Imprimimos 700 mil exemplares, que naquele momento era uma loucura, e esgotamos os 700 mil exemplares, vendemos tudo. Só que as pessoas não gostaram da revista, não estavam preparados para aquela revista, tinha muito texto, pouca foto e não pegou. Alguém veio me visitar e me disse, escute, é simples, você aumenta o tamanho da revista, põe mulher na capa, põe foto de mulher bonita e vai vender. Ou seja, queriam que transformássemos Veja em manchete. Eu disse, não, a revista está certa, é que os leitores ainda não perceberam que esta é a revista que eles querem. Foi aí que a Abril deixou de ser só uma editora e passou a ocupar um espaço importante no debate público. Era entretenimento, consumo, comportamento, informação, política, tudo começando a girar em torno das marcas da casa. O império já estava de pé. E quando os anos 80 e 90 chegaram, com mais publicidade, circulação e influência, a Abril não seria só grande, ela estava prestes a se tornar onipresente. Entre as décadas de 70, 80 e 90, a Abril sofreu uma grande explosão nacional. O grupo consolidou uma presença que parecia impossível de competir. Tinha revistas para as crianças, mulheres, adolescentes, executivos, fã de carro, futebol, leitor de ciência, política e entretenimento. Corra para não perder o número 2 da Super Interessante. Eu nunca vi nada parecido. Em 75, a Abril lança aquela que seria uma das suas revistas mais vendidas. A Playboy Brasil chega às bancas e já na década de 80 se torna um dos produtos mais vendidos da editora. Editora Abril. Chegamos então nos anos 80, momento em que a Abril decide expandir seus negócios para além dos impressos. Em 83 é fundada a clássica Abril Vídeo, produtora de programas de TV e distribuidora de conteúdos para VHS. Era responsável pelos filmes da Disney em fitas de vídeo, então certamente você viu muito essa vinheta quando criança.
Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Abril passa também a investir em hotéis, com uma rede que em pouco tempo se espalhou para vários cantos do Brasil. Um dia ele me chama e diz, nós vamos fazer hotéis. Eu disse, vamos fazer o quê? E ele diz, hotéis. Eu digo, como hotéis? Não entendemos nada de hotéis. Ele diz, como não entendemos? Temos uma revista 4 rodas, temos os guias, a gente entende de hotel. Aí eu não sabia o que responder, então vamos fazer hotéis, tá? No ano seguinte, a Abril entra no segmento das listas telefônicas com a Listel, que se tornaria líder do mercado. A senhora sabe o que estamos fazendo hoje? É da Abril? É? Claro, vieram entregar minhas revistas. Não, nada disso. Viemos recolher a sua lista telefônica Listel usada. A minha lista Listel? Tá louco? Eu uso toda vez que vocês têm, não. Minha senhora, a gente troca por uma novinha. É Listel também. É, senhora. Lista Listel. Listel é Abril. Em setembro de 85, Roberto Tivita abre as portas da fundação que leva seu nome e em março do ano seguinte publica a primeira edição da revista Nova Escola, uma iniciativa social na área de educação. Ele queria transformar o professor no grande responsável pela mudança na educação do país. Enquanto isso, seguia lançando novidades no mercado, como as revistas Info, Placar, Exame e Bis, que reforçavam a diversidade editorial da Abril. A revista Bis tem tudo que rola no mundo do rock. Esse mês tem um tiroteio verbal com Mike Patton e Max Cavaleira, entrevistando-se um ao outro. O Titãs dizendo que a crítica é estúpida e o The Cult finalmente no Brasil. Além de Marina, Lobão, Xamã e a segunda parte da história do Barão. Em destaque, a volta às raízes do rock com U2. O grupo segue investindo bastante nas revistas femininas, como a Cláudia, Boa Forma, Nova, Máxima e muitas outras. Com a Máxima, eu escolho e guardo o que quero neste fichário que acompanha o número 1. Máxima tem 56 páginas que já vêm perfuradas e picotadas. O picote funciona de verdade. As outras páginas também funcionam de verdade, cheias de informações, com tudo explicadinho, passo a passo. Cozinha, moda, beleza, decoração, saúde e família. Para mim, Máxima é uma revista perfeita, bonita, inteligente e prática. Se eu fosse bonita, era igualzinha a ela. Chegou Máxima, uma revista para sempre. Um lançamento com a qualidade Abril. Apesar do enorme crescimento, Roberto Tivita fazia questão de ver pessoalmente e palpitar sobre as capas e os conteúdos de cada uma das suas revistas. E ele era milimétrico nas exigências. Ele chamava atenção sobre largura de fio. Este fio não podia ser um pouquinho mais fino ou um pouquinho mais não sei o que. Ele me mandava todas as capas com um comentário. Muito rápido. Gostei, não gostei. Aliás, eu tenho a última capa que ele me mandou, que era um não gostei. E ele tinha toda a razão, era muito ruim a capa. Até me lembro, era uma capa de Cláudia. E ia passando o faxineiro, ele disse, você gostou dessa capa? O faxineiro disse que não. Então ele mandou fazer outra capa. A essa altura, o grupo ajudava a moldar a linguagem, pauta, consumo e até uma certa ideia de modernidade brasileira. Em muitas casas, crescer lendo alguma revista da Abril era algo totalmente comum. Mas ainda nos anos 80, a crise financeira se intensifica no Brasil, colocando a empresa no vermelho pela primeira vez. Na década de 80, em razão dos aumentos do preço do petróleo, a economia entra em crise. A árvore da editora já é sólida e frondosa, mas o negócio de hotelaria entra no vermelho. 4 rodas? Meu Deus! Ou seja, porque a Sudene resolveu que não ia... Ela deu dinheiro, mas inflacionado. Então não cobria as despesas nem com a inflação que veio a brotar. Era fixo. Entramos agora na década de 90, que já se inicia com um grande baque para o grupo. No dia 24 de agosto de 1990, morre Vitor Tivita, fundador da Abril. Seu Vitor já havia repartido as empresas entre os 2 filhos. Em testamento, doou para a fundação seus bens e a valiosa coleção de arte. Com isso, quem assume a liderança é seu filho, Roberto Tivita. Uma das principais características dessa nova fase é a modernização e expansão dos negócios.
A Abril já dominava os impressos, mas eles queriam mais, então avançaram para TV por assinatura, internet, música e distribuição. Depois de firmar uma parceria com a subsidiária da Viacom, no dia 20 de outubro de 1990, entra no ar a MTV Brasil, emissora que eu já fiz inclusive um Doc 90 aqui no canal e, como vocês sabem, se tornou uma das mais influentes entre os jovens. Demais. Non-stop. Demais. Clássicos MTV. Fúria Metal. Disque MTV. Lado B. Zua, zuarara, zua, zuzua. No ano seguinte é fundada a TVA, pioneira operadora de TV por assinatura. Em 7 anos a empresa já foi considerada a segunda maior no ramo de transmissão. TVA. 5 canais com a programação mais fantástica que você já viu. O Grupo Abril já estava antenado na internet e em abril de 96 era inaugurado o BOL, que depois foi incorporado pelo UOL e em parceria com o Grupo Folha se tornou o maior provedor em número de assinantes no Brasil. Para você ter acesso à internet, você precisa ter um computador, uma linha telefônica, um modem e um provedor de acesso. O melhor provedor de acesso do Brasil é o Universo Online, que é uma empresa dos grupos Folha e Abril. O Universo Online foi um mundo de informações e entretenimentos exclusivos em sua casa. Nessa época passaram a trazer também documentários e conteúdos importados que eram vendidos em dólares e entregues nas casas dos brasileiros. Uma grande aventura espera por você. Abril Music e Time Life apresentam numa produção da BBC Os Desafios da Vida. Uma fascinante coleção de vídeos sobre a vida animal que mostra a luta pela sobrevivência com imagens chocantes e sem censura. Ligue já e receba a fita Caçada e Fuga por apenas $7,95. Você vai ver de perto porque a lei da selva é matar ou morrer. Em 98 eles vão além e fundam a Abril Music, uma gravadora que passou a ter em seu cast Gal Costa, Rita Lee, Fala Mansa, CPM 22, Titãs, Capital Inicial, Bruno Marrone e muitos outros artistas. Agora prepare-se para conhecer sonhos, planos, fantasias, o novo disco da carreira de Bruno e Marrone. Outra empresa do grupo era a Abril Radiodifusão, que controlava canais como a FIS TV e a Ideal TV. Do ponto de vista da ambição comercial, esse movimento fazia todo sentido. A Abril não queria mais só imprimir revista, eles queriam cercar o consumidor de todos os lados. O grupo faturava mais de 3 bilhões de reais por ano e estava em todas. Das revistas mais vendidas nas bancas, à distribuição de filmes, dos portais mais acessados da internet à educação. Sim, educação, porque em 2007 o grupo aumenta ainda mais com a criação da Abril Educação, braço que tinha desde editoras como a Ática e a Scipione até grandes instituições de ensino como a Red Balloon e a Anglo. No Anglo, tudo começa na sala de aula. A escola que você procura do jeito que você gosta. Em 2007, o Grupo Abril fez várias movimentações societárias envolvendo capital estrangeiro, o que gerou controvérsias e polêmicas na época. A Justiça quer saber detalhes dos contratos assinados entre a Editora Abril e grupos estrangeiros. O Jornal da Band teve acesso aos documentos cheios de pontos obscuros. A entrada de sócios estrangeiros na Abril já foi alvo de análise dos Ministérios da Fazenda e da Justiça. A editora brasileira fez questão de exigir sigilo dos documentos. Agora a Justiça quer saber todos os detalhes dos negócios da Abril com grupos estrangeiros como o Viacom e o sul-africano Naspers. Na sequência, o grupo passa a ser dono da Casa Cor, maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Esse ambiente foi feito pela arquiteta Helena Viscomi e ele é um dos 124 ambientes aqui da Casa Cor. Em 2011, a Abril decide comprar a Total Express, uma grande empresa logística. A ideia era tentar melhorar e resolver os problemas de distribuição das próprias revistas, mas mais pra frente a gente vai entender que isso acabou salvando a empresa do buraco. No papel, parecia o ápice da modernização e do progresso do grupo. Na prática, a estrutura ficava cada vez mais pesada, complexa e dependente de acertos estratégicos no mundo que estava mudando rápido demais. E quando a internet começou a bagunçar de vez as regras do jogo, o grupo percebeu que não bastava ser gigante. Porém, talvez eles tenham percebido isso tarde demais. Com a
popularização da internet, muitos grupos de mídia tradicionais levaram tempo demais para admitir. O impresso já não mandava sozinho. Com isso, a grana da publicidade começou a migrar, o público se fragmentou e o digital passou a corroer o modelo que sustentou a Abril por décadas. Roberto Tivita, quando questionado sobre essas mudanças, se mostrava confiante de que a mídia impressa era a alma do grupo. Eu sou um editor. Eu sou um editor, eu adoro a palavra escrita, eu adoro a palavra escrita, paixão a palavra escrita. Eu gosto de segurar publicações, eu gosto de livros, revistas, jornais, eu gosto de papel, gosto do cheiro da tinta, né? Eu gosto de poder escrever na margem, arrancar a página. A minha paixão é Gutenberg. Porém, as vendas estavam em queda, o que mostrava que o grupo precisava mudar a estratégia. Começa então uma onda de reestruturações, separação de unidades de negócio, aposta maior em educação e reorganizações societárias. Mas a adaptação foi difícil e a estrutura do grupo seguia pesada para um mercado em transformação acelerada. As vendas continuavam caindo, o que passou a gerar enormes prejuízos para um grupo ainda grande e caro demais. Ao mesmo tempo, a Abril carregava outro tipo de desgaste, o reputacional. A revista Veja, principal marca jornalística do grupo, se tornou um polo permanente de críticas, protestos e controvérsias. A credibilidade da revista Veja é posta em dúvida por jornalistas, professores de comunicação e leitores. Uma reportagem considerada suspeita e que destacava os efeitos de um emagrecedor foi contestada pela Vigilância Sanitária. No dia 26 de maio de 2013, morre Roberto Tivita, outro duro golpe para o grupo. Morreu ontem à noite aos 76 anos o empresário Roberto Tivita, filho de Vitor Tivita, fundador do Grupo Abril. Roberto Tivita estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a correção de um aneurisma abdominal. Tivita foi operado durante o carnaval para colocar uma prótese na aorta, mas teve complicações causadas por uma hemorragia. Com o falecimento do Roberto, a Abril passou por uma série de demissões, reestruturações e fechamento de empresas e revistas. Foi nessa época que eles devolveram a marca MTV à Viacom, encerrando as transmissões da clássica MTV Brasil. Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Nos anos seguintes, a crise se agravou, então a Abril seguindo encerrando títulos, transferiu revistas para a editora Caras e migrou parte do portfólio para o digital. Quem já trabalhou na editora da família Tivita sabe que lá existe sim uma crise grave. E não é só a falta de credibilidade. Para onde vai a editora Abril? Pergunta nesse artigo o jornalista Luciano Martins Costa. Era uma sequência de cortes que mostrava uma coisa dolorosa. Aquele grupo que vivia crescendo ano após ano, agora fazia um movimento contrário, cortando tudo. Parece que numa tentativa desesperada de salvar os negócios. Pato Donald, Mickey, Zé Carioca, Tio Patias e companhia estão se despedindo dos leitores brasileiros. Cunha Júnior. A editora Abril anunciou para os assinantes que não vai mais publicar os quadrinhos da Disney. É o fim de um casamento de 68 anos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a popularização da internet e o boom do e-commerce acabou alavancando a Total Express, empresa logística que o grupo comprou anos antes. Então eles aproveitaram a infraestrutura e passaram a distribuir produtos para grandes plataformas, e isso acabou segurando o baque. Aí vai o presente de Natal de muita gente. Tudo isso foi comprado pela internet e está sendo despachado. O volume de entregas dessa empresa aqui está 50% maior do que no Natal passado. Por isso, o pessoal decidiu aumentar a frota. Comprou caminhões, peruas, carros, tudo novinho. Ainda assim, em 2017, o quadro financeiro já era gravíssimo, com um prejuízo de mais de 360 milhões, com peso de indenizações trabalhistas, baixa de ativos e uma burdoada de dívidas tributárias. Em julho de 2018, a família Tivita deixou o comando do grupo, que passou a ser administrado por Marcos Halland, especialista em reestruturação, marcando o fim de uma era quando a Abril deixa de ser uma empresa familiar. Um mês depois, a Abril anunciou o fechamento de dezenas de publicações e uma onda de demissões em massa. A crise trabalhista virou manchete. Ex-funcionários relataram falta de pagamento de verbas rescisórias, problemas com a FGTS e seguro-desemprego.
Trabalhadores demitidos pela editora Abril e seus familiares fizeram hoje um protesto em frente da gráfica da empresa em virtude do não pagamento das verbas rescisórias e nem da multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Não teve jeito. No dia 15 de agosto de 2018, o Grupo Abril pediu recuperação judicial, alegando uma dívida bilionária. Grupo Abril entra com pedido de recuperação judicial com dívidas que chegam a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nota diz que o setor passa por profunda transformação tecnológica que afetou fortemente as empresas de mídia. E que isso teve impacto na circulação de revistas e na receita com publicidade. O Grupo Abril demitiu 800 funcionários recentemente, como parte de programa de reestruturação. No dia seguinte, a Justiça Paulista deferiu o processamento da recuperação e detalhou os motivos alegados: queda de receitas publicitárias e de vendas, impacto dos fechamentos, retração de crédito e retenção de valores por instituições financeiras. No final de 2018, veio uma imagem que simboliza bem essa derrocada. No dia 20 de dezembro, a família Tivita fechou acordo para vender 100% do Grupo Abril para Fábio Carvalho por R$100 mil, com a assunção do passivo bilionário. O Grupo Abril tem um novo dono, o empresário Fábio Carvalho, especializado em comprar empresas endividadas. Fábio Carvalho assumiu 100% das ações e será presidente executivo do Grupo Abril. Pois é, um grupo que durante décadas foi sinônimo de poder e influência, agora estava sendo vendido por um valor praticamente simbólico. Você compraria a editora Abril por R$100 mil? O empresário Fábio Carvalho comprou. A compra foi concluída em abril de 2019, depois da aprovação do CAD, com Fábio Carvalho assumindo a presidência de um conglomerado então composto por 23 empresas. Nisso, a Justiça homologou o plano de recuperação e eles começaram a vender os ativos para se recuperar. Um dos movimentos mais simbólicos foi a venda da marca Exame ao BTG Pactual, além da alienação da antiga sede na Marginal Tietê. Da Avenida Otaviano Alves de Lima, 4.400 em São Paulo, saíram grandes publicações que fizeram parte da memória dos brasileiros. Pois é, hoje o prédio da editora Abril foi leiloado. O edifício foi vendido por R$118.783.000. O antigo prédio da editora Abril, entre as pontes da freguesia do Oi e Piqueri, na Marginal Tietê, inaugurado em 1968, fica num terreno único no coração da cidade de São Paulo. No mesmo ano, rolou um acordo para renegociar uma dívida de 830 milhões. E aí botaram marcas como a Veja, a Quatro Rodas e a Capricho como garantia. No ano seguinte, a Justiça decretou o fim da recuperação judicial do Grupo Abril, apontando o pagamento de 99% dos créditos em reais e 100% dos créditos em dólares e euros, mesmo que alguns processos paralelos ainda estavam rolando. Com isso, Abril conseguiu sobreviver, mas agora em outro formato. Agora, bem mais enxuto, o grupo ainda tem algumas marcas remanescentes e também aposta em novas, inclusive em formatos digitais. Ou seja, a Abril ainda existe, mas não é mais aquele império que foi em décadas passadas. E talvez esse seja o ponto mais louco dessa história. O Grupo Abril não sumiu de uma hora para outra. Ele foi encolhendo, vendendo suas grandes marcas, trocando de dono e tentando reaprender a existir. Com isso, dá para dizer que a jornada do Grupo Abril é a história de um Brasil em que a revista podia definir comportamento, mexer com as eleições, lançar moda, formar leitores e ditar o tom do debate público. Era um tempo também que um enorme grupo tinha força em outras áreas, influenciava o jovem na TV, conversava com as crianças em casa, tinha presença massiva na internet. Tudo isso comandado por uma única empresa. A Abril foi pioneira, influente, polêmica e em alguns momentos parecia intocável. Mas nenhum império editorial escapa quando o mundo parece mudar rápido demais. No fim das contas, o Grupo Abril virou símbolo de como o poder pode se espalhar por revistas, televisão, publicidade, educação e cultura. E o que fica para todas as gerações que cresceram assistindo as fitas da Abril Vídeo, lendo os gibis da Disney, descobrindo a música com a saudosa MTV, ou quem sabe descobrindo o mundo com as revistas da editora Abril, é a sensação que nada é para sempre. Mas que certamente cada experiência vivida, lida e aprendida, isso sim valeu a pena. Esse olhar do mundo
este sonho continua existindo, se esse é o legado que ele deixou. Então, tchau, Belo. Você continua aqui. Mas você gostou de conhecer a história da editora e do Grupo Abril? Qual é a sua relação com o Abril? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua história com eles. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com todo mundo. Lembrando que toda semana tem Doc 90 aqui no canal, são 2 Docs 90 por semana. Nos outros dias são aqueles vídeos clássicos que vocês adoram. Então, pra não perder nada, é só se inscrever aqui no canal, beleza? A Mel acabou de entrar aqui no estúdio, vamos ver se ela aparece aqui. Mel, vem cá, Mel. Aqui, ó, Mel, pra vocês conhecerem, ó. Olha lá, Mel, dá um oi pra galera. Primeira aparição da Mel aqui no canal. Quem me segue no Instagram já viu a meio quilinho, eu chamo ela de meio quilo. Mas agora tá aparecendo aqui no canal. Dá pra ver o rostinho dela? Deixa eu ver. Vamos aproximar, vamos ver se foca. Olha lá. Oi, Mel. Se inscreve no canal. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Um grande abraço, nós aqui e fui! Valeu! O que você tá olhando?